não foi surpreendente. Vindo do Aro, vindo aí do Kirkpatrick, nós já viemos falando algumas vezes sobre isso, que o Aro é praticamente um Blue Book 2.0, né, Gu? Porque o Gary Nolan falou muito bem depois, o Dr. Gary Nolan, depois que saiu esse relatório, ele falou muito bem, né, que assim, seja pra provar que é verdade, pra provar que é mentira, você tem que apresentar dados. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Jornal Ufofocas. Apresentação: Vinícius Martins e Gustavo Cornacchioni. Um oferecimento. Coletivo Cineverso. Os melhores quadrinhos de super-heróis nacionais você encontra no Coletivo Cineverso. Indicação da semana: Penitente, de Lorde Lobo. Após a sua morte, um antigo assassino é obrigado a pagar uma penitência para fugir do inferno, salvando vidas ao invés de tirá-las. Criação de Lorde Lobo. Para adquirir, procure pelos perfis @GrandesHeróisBR e @Cineverso no Instagram. No dia 29 de fevereiro, circulou notícia de que a deputada Ana Luna e o deputado Matt Gaetz assistiram a um vídeo de corpos de inteligência não humanas durante um briefing fechado no Congresso com membros do Pentágono. Ao serem questionados sobre o tema, ambos não desmentiram, apenas disseram que não fariam comentários sobre o assunto. A cientista-chefe do governo do Canadá, Mona Nemer, declarou que o projeto de investigação de OVNIs Sky Canada irá liberar um relatório sobre o assunto no segundo semestre. Nemer reporta diretamente ao primeiro-ministro e tem acesso a informações sigilosas. No dia 2 de março, o presidente da Câmara dos Estados Unidos, deputado Mike Johnson, deu autorização à realização da segunda audiência pública sobre OVNIs no Congresso, ainda esse ano. A audiência não tem data marcada até o momento. Força Aérea dos Estados Unidos libera informações sobre novo incidente com OVNI. Após um pedido de acesso à informação divulgado pelo site blackvault.com, a Força Aérea dos Estados Unidos liberou novas informações do incidente envolvendo militares na base aérea de Eglin, na Flórida. No dia 26 de janeiro de 2023, o radar de uma aeronave da Força Aérea Americana rastreou 4 OVNIs. O piloto chegou perto o suficiente dos veículos anômalos para fazer contato visual e conseguiu registrar imagens do mesmo através dos sistemas disponíveis no caça. O OVNI era parecido com o veículo espacial Apollo em tamanho e formato, e continha iluminação vermelha alaranjada na parte inferior e na parte superior, um formato cônico segmentado em cinza metálico. Um dos objetos estava a 16 mil pés, enquanto os outros estavam em 17 e 18 mil pés, com um dos objetos sem altitude registrada. A partir de uma distância de 4 mil pés, o OVNI tirou o radar da aeronave de operação e, após o incidente, técnicos de manutenção não conseguiram descobrir as causas do mau funcionamento. A Força Aérea se nega a divulgar o vídeo filmado pelo piloto da aeronave. O caso veio à tona após o deputado Matt Gaetz revelar na última audiência pública sobre OVNIs no Congresso que teve acesso ao vídeo desse objeto, que, segundo ele, abre aspas, não poderia ser algo feito pelo homem, fecha aspas. O Pentágono realizou no dia 6 de março uma reunião sobre OVNIs a portas fechadas com jornalistas selecionados. Repórteres de canais que têm investigado o assunto de forma séria, como o canal News Nation, foram impedidos de participar. A reunião
com jornalistas dos canais BBC, NBC, CNN, New York Times e Washington Post foi na véspera da liberação do relatório histórico do AARO sobre OVNIs. A ausência dos canais e jornalistas que mais levam a sério o tema UAP foi duramente criticada nas redes sociais, levantando sérias dúvidas quanto à transparência e credibilidade do relatório. Na sexta-feira, dia 8 de março, foi apresentado o relatório histórico do AARO, agência do Pentágono responsável sobre o estudo de UAPs. No relatório de apenas 63 páginas, o AARO afirma que, apesar de anos de estudos e pesquisas envolvendo diversos programas com cientistas e militares, não há provas de que a Terra alguma vez tenha sido visitada por seres extraterrestres. No relatório, o Pentágono revelou que o governo já considerou ter programa para recuperar e fazer engenharia reversa de qualquer espaçonave alienígena capturada. Mas esse programa não teria entrado em operação. Imediatamente, após a liberação do documento, os canais de mídia que participaram da reunião prévia liberaram matérias replicando a conclusão do relatório. Rapidamente, jornais do resto do mundo replicaram as mesmas notícias em seus portais. No Brasil, G1, Metrópolis, UOL, Estadão, entre outros, publicaram a matéria com a conclusão do AARO. O relatório, entretanto, foi duramente criticado pelos canais e investigadores que se dedicaram ao assunto UAP, sendo classificado como mentiroso, tendencioso, peça de desinformação e propaganda. O relatório do AARO foi a última contribuição do físico Sean Kirkpatrick como diretor do órgão. Após deixar sua direção, Kirkpatrick foi contratado pela Battelle para o cargo de diretor de estudos de novas tecnologias. Durante seu mandato como diretor do AARO, Kirkpatrick tinha o poder de contratar empresas para que fornecessem funcionários para prestar consultoria ao AARO. A Battelle foi uma das empresas que mais recebeu pagamentos do AARO em troca de serviços de consultoria. Desde então, Kirkpatrick tem sido acusado de conflito de interesses devido sua relação próxima com a Battelle, sua atual empregadora, durante sua gestão como diretor do AARO. Essas foram as notícias de mais uma edição do jornal O Fofocas. Não fique fora de atualizações semanais. Siga, curta e compartilhe as nossas redes sociais. E se tiver alguma fofoca que quer ver em nosso próximo episódio ou mandar um recado para nossos apresentadores, entre em contato pelo nosso Instagram, @podcastocontato, ou deixe um recado na caixa de mensagem desse episódio. Também siga e acompanhe nosso conteúdo no X, ou no antigo Twitter, onde publicamos as ufofocas mais polêmicas. Só pesquisar por @ocontato_cast e não perca nada. E se quiser enviar um áudio, um texto, um feedback ou sugestão de pauta, também temos o e-mail ocontatopodcast@gmail.com. Muito bem, meu caro Gustavo Cornacchione, aqui estamos para mais um episódio focado em notícias para os nossos ouvintes. Dissemos que Jornal Fofoca ficaria parado um pouco e ficou, mas essa semana a gente não tinha como ficar quieto, né? Já estamos aí retomando o Jornal Fofocas agora no novo formato, né? Sim, a ideia para o pessoal entender é mais ou menos isso, a gente poder fazer o Jornal Fofocas um pouco maior, mais recheado, com mais detalhe em cada notícia, para que ele seja algo focado mesmo nas notícias. Tem gente que gosta mais de um episódio focado em notícia quente, dá mais trabalho fazer esse episódio, porque a gente depende muito das notícias que estão saindo. Quando tem um momento meio quieto, fica bem complicado. Então, até para vocês entenderem, nos dias que a gente não soltou o Jornal Fofocas, realmente ficou tudo muito quieto, mas parecia que era uma tempestade que estava calma demais, né, Guto? O céu estava formando, né? Essa semana não tinha como a gente não fazer, mas a proposta do Jornal Fofocas é essa. Nós vamos gravar ele
de tempo em tempo. Provavelmente ele sairá não como um episódio de terça-feira como vocês estão acostumados, mas ele começará a sair em outro dia, tá? A gente ainda tá vendo qual o melhor dia, qual a melhor forma, e também nós queremos colocar mais elementos dentro do jornal para ele ficar ainda mais completo e tudo mais. Então a gente tem que ver vinheta, tem que ver abertura, a estrutura disso aí de uma maneira legal, para a gente poder fazer um trabalho bem maneiro para vocês. Mas, meu caro Gustavo Cornacchione, o assunto do momento, e nós não vamos nos esticar também, pois mais para dar esse parecer pro nosso ouvinte, e pro ouvinte também não ficar naquela de, pô, acabou o episódio, os caras não falaram nada, como assim? Eu acho que é válido a gente só explicar pro pessoal qual é o nosso plano referente ao assunto do aro, porque eu acredito que tem muita gente querendo ouvir a gente falar sobre isso, né? Sim, essa questão do relatório do aro, ela é muito ampla, tem muita coisa para falar. E a ideia do jornal aqui é ser mais breve, né? A gente trazer a notícia, análises mais profundas, a gente acaba mantendo no episódio tradicional do podcast, né? Mas merece um comentário ainda assim esse relatório. De forma breve, nós não vamos entrar aí nos méritos em si do aro, de toda a questão. A gente quer fazer um episódio específico do aro, tá? Contando quem é o Kirkpatrick, explicando para vocês como funcionou o aro e como ele funciona, porque ele não foi desativado, porque muita gente já falou, não, então agora pode desligar, porque já quebrou tudo mesmo, agora pode parar com isso de uma vez. Mas nós vamos fazer um episódio em breve, tá? Sobre o aro. Inclusive nós estamos com um outro episódio também já pronto para sair para vocês sobre o A-Chip, que é a história começando até chegar no aro. Então a gente vai contar uma historinha para vocês aí em 2, 3 episódios de como acontece todo esse envolvimento de Lou Elizondo, A-Chip, Kirkpatrick, aro, David Grush, além de tudo que a gente já falou, né, Guto, de questão de engenharia reversa, todo o estudo que a gente já fez aqui, mas nós vamos fazer um episódio mais voltado para essa questão do aro, para a gente poder falar mais à vontade, colocar um pouco mais a nossa opinião. Mas de imediato, para vocês também não ficarem no vácuo, né, esperando, né, ansiosos sobre o que a gente vai falar sobre esse relatório, eu, Vini, confesso para vocês que não foi surpreendente, vindo do aro, vindo aí do Kirkpatrick. Nós já viemos falando algumas vezes sobre isso, que o aro é praticamente um Blue Book 2.0, né, Guto? Exatamente isso. É exatamente isso. O aro se comprovou isso. Não tem muito que a gente fala, nossa, os caras quebraram nossas pernas, não. Mas ficou uma situação agora bem complicada, porque nós temos aí denunciantes que surgiram durante esses 2 últimos anos, mais específico ano passado, e esses caras morderam, esses caras ficaram bem bravos. Então, David Grush, Lou Elizondo, os próprios deputados, né, o Matt Gaetz, a Ana Luna, o pessoal que ficou se envolvendo em toda essa história, o Chris Mellon. Então nós temos aí Chris Mellon, Lou Elizondo, Ana Luna, Matt Gaetz, David Grush, enfim, Ross Coulthard como jornalista, Gary Nolan, fora a galera que já tá na briga faz tempo, Jeremy Corbell, toda essa galera aí que já tá entrando nessa treta faz tempo. Só que agora ficou aquela situação de que realmente não tem nada de acordo com o aro. Tem alguns pontos interessantes no relatório que fala que realmente Estados Unidos teria projeto, né, sobre engenharia reversa, mas que nunca foi colocado em prática porque nunca pegaram nada. Mas existem vários pontos, né, Guto, nesse relatório que depois, no episódio oportuno, a gente vai apontar que a gente pode ter ali uma contradição. Mas só para dar aquele gostinho pro pessoal, você consegue falar, Guto, um ponto ali que fala, cara, ó, isso aqui não ficou legal, porque não tá indo de encontro com os testemunhos, inclusive no Congresso. Esse relatório do aro é um verdadeiro queijo suíço, né, de tanto furo que tem. Mas, por exemplo, um aspecto eles falarem que o governo chegou a criar um programa de engenharia reversa, sendo que antes eles já tinham chegado à conclusão que era tudo
Era tudo explicado. Por que você cria um programa de engenharia reversa se já tinha explicação para tudo? Tem vários aspectos, né? Por exemplo, o relatório em si são 63 páginas para cobrir toda a história da ufologia moderna e do envolvimento dos Estados Unidos. Não tem um gráfico, não tem uma tabela, não tem... ele não apresenta os dados, ele só apresenta as conclusões e o famoso confia em mim, irmão. E acho que a parte mais ridícula disso tudo é que você vai no fim dele, lá na parte da bibliografia e tudo mais, assim, onde eles indicam algumas fontes e tal. Uma das fontes lá é a página Wikifandom. Cara, nem a gente usa o Wikipedia como fonte. Wikipedia é, às vezes, só para você bater um olho ali e tal, a pesquisa mais inicial que tem. Os caras ainda colocaram lá, velho, a página Wikifandom. Sabe o que é o Wikifandom? É coisa de fã, né? O Wikifandom é assim, por exemplo, eu sou fã de Senhor dos Anéis. Eu crio uma página do Senhor dos Anéis para falar todas as informações referentes a Senhor dos Anéis. Uma das referências do Aro que eles usaram ali tá lá, Wikifandom. É muito difícil, né, cara? É muito difícil levar a sério esse relatório aí. Então não tem fontes, não tem dados, eles não apresentam os dados, não tem gráfico, não tem nada, cara. Os caras só simplesmente falaram, não é. Por exemplo, eles falam um trecho que é muito, muito complicado ali, eles falam assim: a imensa maioria dos eventos estudados pelo Aro, né, chegou-se à conclusão que tem explicações mundanas, né, explicações banais. Os eventos que não têm explicação, a gente tem certeza que se houvessem mais dados, a gente encontraria explicações banais. Ou seja, tipo, eu tô falando assim, ó, tem uma parte aqui que a gente não achou explicação, não, mas não é porque não tem explicação, é porque falta dado, porque se tiver os dados, aí a gente vai mostrar que é coisa comum. Apressa a conclusão? Isso aí não é ciência, né, velho? Isso aí é uma peça de propaganda, de desinformação. Os caras fizeram isso pra defender o argumento deles. Grupos de ufologia, inclusive o nosso grupo virou um fervo esses últimos dias. E eu cheguei a usar um argumento com o pessoal do seguinte: o Kirkpatrick e o Aro são órgãos e funcionário do governo. Se você coloca David Grush, Lou Elizondo e toda a galera além deles, não são mais funcionários do governo, são ex-funcionários do governo. Então eu fiz um paralelo para o brasileiro poder entender, que é aquele negócio. Todo brasileiro sabe muito bem que existe aquele tabu do funcionário que sai de uma empresa e quando ele vê que ele foi muito prejudicado, tem o famoso tacar no pau, né? E para ele fazer isso, ele vai atrás de um advogado, ele acha uma quantidade de informações, o advogado orienta ele busca uma quantidade de informações para ele poder mover uma ação contra a empresa. E dentro da empresa existem alguns funcionários que vão se movimentar para que eles achem argumentos e provas que contraponham o que esse funcionário está colocando contra a empresa. O David Grush, Lou Elizondo e Companhia Limitada são esses funcionários que estão colocando a empresa no pau. O Kirkpatrick e o Aro são esses caras que estão defendendo a empresa. Às vezes, os caras de dentro da empresa vencem. Mas quando o negócio é muito esculachado, a galera que está denunciando a empresa vence. E o que a gente tem aqui? Um David Grush que trabalhou para o governo, viu coisas. Um Lou Elizondo que trabalhou para o governo, viu coisas. Não felizes com essas coisas que eles viram, saíram e denunciaram. Você tem o Kirkpatrick e o Aro, que ainda estão lá dentro e estão defendendo a empresa. Então eles vão colocar argumentos e mais argumentos para desacreditar qualquer coisa que o outro fala. Agora o que acontece? Passa a responsabilidade para que Lou Elizondo, David Grush e Companhia Limitada se manifestem e falem. É esse o grande ponto agora. Uma questão que é importante, que sempre pegam no pé: cadê os outros denunciantes, né? Porque o David Grush, ele alega que antes da própria audiência no Congresso, quando o envolvimento dele começou, quando ele fez a denúncia para o inspetor-geral de inteligência, ele teria levado mais 40 denunciantes, né, com ele, que também prestaram depoimento. Só que a gente não sabe nem o nome desses 40 denunciantes ainda. Uma coisa circula muito: o
próprio David Grush diz isso, o Lou Elizondo diz isso, as pessoas que estão desse lado. É que é o seguinte, a partir do momento que os denunciantes perderam a confiança no Aro, mais precisamente no Kirkpatrick, eles passaram a se recusar a ir prestar depoimento pro Aro. Então ficou... porque eles não se sentiam seguros. Tanto que o depoimento deles ia ser levado em conta. E não se sentiam seguros que eles não iam ter represálias. Isso explicaria a demora desses denunciantes virem a público. Porque eles passaram a buscar outras maneiras disso acontecer. E espera-se que isso vai ser nessas próximas audiências públicas no Congresso. Que mais denunciantes vão surgir. Porque eles perderam a confiança no Aro. Eu não sei se os ouvintes vão lembrar disso. O Kirkpatrick, no fim do ano, ele deixou o Aro, né? Passou para a Batelli. No começo desse ano aí, ele entrou numa campanha de difamação pública do David Grush. Uhum. Falando mal do David Grush em tudo que é canto. Qual que é a história por trás disso? O Aro, o Kirkpatrick, né, na figura do Kirkpatrick, convidou o David Grush para prestar depoimento para esse estudo. O Grush falou, beleza, eu vou prestar, só que, por favor, coloque por escrito medidas de segurança para mim, que assim, que eu não, prestando isso, eu não vou perder minhas credenciais, eu não vou sofrer represálias. E o Kirkpatrick, o Aro, não fez isso, simplesmente, não, fica tranquilo, pode vir, a gente te garante. Vem com o pai. Por isso, o Grush se negou a prestar depoimento pro Kirkpatrick, e isso enfureceu o Kirkpatrick, porque ele estava de saída já, né? Então ele queria deixar alguma coisa apresentada, né? Tanto é que ele deixou esse relatório aí, que foi feito muito nas coxas, né? E o David Grush, né, ele estava andando numa corda bamba, porque assim... O Pentágono estava esperando ele falar um pouco mais, ele falar qualquer coisa que ele não podia falar para prender ele. Não apenas tirar as credenciais dele, que foram tiradas, depois ele conseguiu reaver, mas prender o cara por acusação de traição, né? De prejudicar a segurança nacional. Então eles armaram uma armadilha pro David Grush, né? Só que ele já tá ligado, né? E ele é muito bem assessorado. Ele falou, não, eu vou, só que eu vou se vocês colocarem por escrito quais são as minhas defesas, né, as minhas seguranças, que eu não vou, eu tô prestando esse depoimento por livre e espontânea vontade, tô sendo convocado, não sou obrigado, e que eu não vou sofrer represálias depois disso. Eles não ofereceram isso para ele não foi. Então agora fica essa guerra de versões, né? E eu diria que o Aro nem apresentou argumentos, o Aro só apresentou conclusões, porque o Gary Nolan falou muito bem depois, o Dr. Gary Nolan, depois que saiu esse relatório, ele falou muito bem, né, que assim, seja para provar que é verdade, para provar que é mentira, você tem que apresentar dados, você tem que apresentar informação. Uma pessoa prestou um depoimento e falou que teve num lugar onde se realizava engenharia reversa e tal. É mentira? Ok. Como vocês chegaram a essa conclusão? Não explica. Nas 60 páginas desse relatório, é muito pouco, né, cara? Não tem nenhuma explicação de como eles chegaram a essa conclusão. Então fica muito na base do trust me, né? Que é o que acontece também do lado da ufologia, né? Porque enquanto o Grush, Elizondo, os caras não vêm com coisas, fica na base do trust me também. Mas a questão Grush, outros denunciantes, apresentaram dados e informações que não são públicas. Apresentaram nos seus depoimentos, inclusive a portas fechadas, sobre juramento. É aquela coisa, né? A gente viu prestando juramento, né, no Congresso, o David Grush. Os caras do Aro não prestaram juramento nenhum. Tá meio que na balança, tá tudo na base, pelo menos pro lado público, né? Tá tudo na base de quem a gente acha que tem mais credibilidade. Até que um dos lados apresente suas provas. É aquele negócio, a bandeira, né, o bastão foi passado
pros denunciantes. São eles agora que precisam fazer uma tréplica aí em cima disso. Mas fica aqui mais ou menos a nossa visão, a nossa opinião em cima de tudo isso. Repetindo, nós vamos fazer um episódio focado nessa situação do Aro, do David Grush, e com o Aro e o Kirkpatrick e tudo mais. Explicar para vocês como que é a história disso aí. Mas por hora, fica a nossa opinião e vamos voltar ao relatório. E eu acredito que até a gente conseguir gravar esse episódio do Aro, outras coisinhas mais, outras cocitas más sobre toda essa treta aí do relatório vão surgir. Então, até pra gente esperar um pouco essa poeira baixar, ou mexerem mais ainda essa poeira, pra gente poder colocar um pouco mais de informação aí pra vocês. Um episódio hoje um pouco mais curto, mais focado na notícia. Aí a gente não queria deixar vocês no vácuo também sobre o que a gente achou um pouco desse relatório, mas não tinha como a gente passar essa semana, sem fazer algo focado nas notícias aqui, depois dessa bomba que explodiu aí no final de semana, envolvendo toda essa questão do desacobertamento lá nos Estados Unidos. Não tivemos a nossa saudação, mas eu aqui em Americana e Gustavo Cornacchione em Jaboti Notícias estamos muito felizes aí de vocês, e pra gente finalizar, só fazer aquele convite pra galera de praxe, né, Guto? Como é que faz? Sim, se você gosta do nosso trabalho, siga a gente no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, avalie, deixe seu comentário, compartilhe. Siga também a gente nas nossas redes sociais, né, no Instagram, @ocontatopodcast, no Twitter ou X, @ocontato_cast. Também, se você gosta do nosso trabalho e tá a fim de não apenas apoiá-lo, mas receber várias recompensas, participar do nosso grupo secreto, onde a gente debate bem a fundo, diariamente, todos esses assuntos, considera apoiar a nossa campanha. É o nosso Apoia-se. São cinco categorias de apoio, cada um com recompensas diferentes, e você vai participar da nossa comunidade e ter vários outros benefícios. Isso mesmo, nosso Apoia-se você encontra lá pelo apoia.se/ocontatopodcast. Beleza? Só você chegar lá e fique à vontade. Mas só reforçando, não consegue apoiar agora? Apoia a gente com a sua curtida, com o seu like, com a sua compartilhada. Muito obrigado mais uma vez, meu caro Gustavo Cornacchione, pela companhia em mais um episódio. Muito obrigado você, caro ouvinte, nessa companhia de hoje. Um episódio mais curto, mas feito aí com muita dedicação para você. Nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do podcast O Contato.